Boa noite a todos. Eu sou Hélio Paiva, estou aqui mais uma vez nessa casa de amor. Marca Kardecista, Música e Harmonia Chico Xavier. Vamos falar hoje de laços de família. Estamos ao vivo pelo Facebook apenas hoje, não estamos pelo Instagram, porque eles estão me cortando. Eles não querem que eu faça live, porque tem que ter mais de 1.000 seguidores. Eu estou com quase 1.000, mas não tenho ainda. Então, mas está tudo bem. Também não vou fazer pelo YouTube, não. Então, quem tiver aí, migra para o Facebook, tá bom, gente? Então, é um prazer estar aqui novamente nessa casa de amor, no Arcadecismo Museu Harmonia Chico Xavier. Chico Xavier, que para nós é um ícone da nossa doutrina, né? Como tantos outros, mas para nós é ainda mais importante. Que tivemos a felicidade dele escolher o nosso país para estar aqui. Quero registrar a presença ilustre do meu amigo João Amaro Barros, meu amigo querido que está aqui hoje, palestrante da casa também, que fala sobre a mediunidade dos animais, é palestrante aqui. Quem quiser vir aqui assistir as suas palestras, é muito interessante, né, João Amaro? Avenida Dom Pedro. Aqui? Não, seu endereço? Não, agora é na Moca. Na Mooca agora. Quem quiser depois levar os animais para tomar passe, fala comigo, manda mensagem para mim. Nós vamos falar hoje de laços de família, mesmo porque no último domingo, né, nós comemoramos o Dia dos Pais, né, e vamos durante essa palestra aqui, né, também uma live, né, nós temos o prazer de falar de laços de família. Que os laços de família não são necessariamente apenas espirituais, mas também às vezes são mais materiais também. Nós vamos falar sobre isso também. Então faço um convite a todos aqui presentes presencialmente e também, né, nos lares, né, pela internet, para nós pensarmos nos nossos familiares, nos nossos pais, estando encarnados ou desencarnados, né? Trazer mais os nossos pais ao nosso lado, principalmente se temos algo mal resolvido, as nossas famílias, vamos procurar, né, reverter isso, porque nós sabemos que de alguma forma, nós não estamos juntos por acaso. Nossos familiares, eles são importantes, porque e nós sabemos que é através da família que nós temos as oportunidades de rever antigos desafetos, amizades, inimizades, amores também, claro, né, que tem as famílias ligadas por laços espirituais. Se nós temos nossos pais, que nós escolhemos nossos pais, e eles nos escolheram também. Então, por alguma razão, estamos juntos. Né? Isso mesmo, isso, abraça a mamãe, tá vendo? Ai, que lindo, né? Mas nem sempre é assim, né, gente? Às vezes tem filhos que realmente não se dão bem, irmãos que não se dão bem, mas nós sabemos que todos nós reencarnamos para amar. Ninguém reencarna para ser ruim, todo mundo reencarna para ser bom. Naturalmente que, às vezes, não conseguimos vencer esses obstáculos. Mas, né? Deus não criou ninguém para fazer. Você vai reencarnar para ser ruim. Nós reencarnamos com tendências. Ou más tendências, vamos dizer assim. Mas eu não sou obrigado a ceder a essas más tendências. Nós podemos reencarnar com uma condição de agressividade, de ser um assassino, mas eu posso, através do meu livre-arbítrio, não cometer isso. Se eu estou num laço de família, eu estou num lar onde muitas vezes eu não consigo conviver bem com meu irmão, com a minha mãe, com alguma pessoa da família, devemos nos esforçar para, pelo menos, nos suportar, como fala no Evangelho, suportarmos uns aos outros. E não apenas na família ali, né, que é pai, mãe, filho, mas todas as pessoas que estão no nosso entorno são a família, que nós somos filhos do mesmo pai ou não. Então, todos que surgem no nosso caminho, por alguma razão, eles surgem no nosso caminho, seja até para nos testar. Os nossos personal trainer, né, como diria o nosso amado Divaldo Franco. Né? As pessoas que às vezes vêm para nos espezinhar um pouquinho, para testar como é que nós estamos indo na nossa evolução. Né? Então é isso. Então se nós temos algo mal resolvido, vamos procurar resolver, porque é importante que nós não levemos isso para o mundo espiritual, porque teremos que voltar juntos novamente. Até nós repararmos aqui, nós convivemos com aquilo. Nós temos amigos aqui já, Hélio Pedrosa, Vera Sidani, que eu encontrei com o irmão X hoje, minha amiga querida,
Mocinda Franqueira Batista, que é de Portugal, ó, a portuguesa aqui, ó, de Portugal. Eu sempre falo de Portugal, porque nesse horário em Portugal é 00:10. E eles assistem as lives sempre, então é muito legal. Obrigado, Mocinda, seja bem-vinda. Tem mais um pessoal de Portugal que surge sempre aqui, é muito legal. Né? Eu agradeço a todos, mas especialmente esse, porque, gente, 00:00, né? Mais de 0 eles estão. E é calorzão em Portugal agora. Isso é mesmo mais tarde. Outro dia estava 42 graus lá. Na live passada que eu fiz, o Jaime Wagner, que é de Guimarães, ele falou: está 42 graus aqui. O verão lá está alto. Maria Marlene, que é aqui do interior de São Paulo, está aqui conosco. E mais amigos. E o Marcos anota para mim. Ô, Marcos, você não está anotando, Marcos, para mim hoje? Está anotando? Então tá bom. No final da live, gente, eu falo o nome dos participantes, tá bom? Aqui não dá para fazer, tá bom, gente? Cleusa Rocha também. Vai chegando gente aqui, ó. O Quitério, que é de Lins, que eu sorteio livros na minha live, viu, gente? Quem quiser participar, o Quitério foi sorteado. Ontem também eu sorteei. Ontem, não, terça-feira eu sorteei também, né? Então, gente, vamos procurar conviver bem com os nossos familiares. Qualquer situação que nós tivermos de desacerto, vamos procurar reparar. É fácil? Não é fácil. Às vezes não é fácil, né, gente? Como eu estava falando hoje com o pessoal, com os amigos. Porque a gente chega, né, aquele irmão que a gente não gosta, né, aquela tia, é sua tia, viu? É seu irmão e é nosso irmão. De sangue, eu estou dizendo, consanguíneo. Porque se é uma pessoa que a gente não suporta na vida em comum, a gente deixa de lado e pronto. Mas o nosso irmão é nosso irmão. O nosso pai é o nosso pai. O pai do vizinho é melhor, mas nós escolhemos esse. Por quê? Não sei. Qual a razão? Por que é essa minha mãe? Por quê? Porque eu preciso ter uma mãe assim. Por que eu tenho um pai ruim, uma mãe ruim? Porque talvez eu tenha tido ótimos pais na encarnação passada e não valorizei. Então nada é por acaso. Nada acontece por acaso nessas. O acaso não existe nas reencarnações, né? Então, é muito desagradável termos pais, às vezes, no mundo espiritual, assim, e nós temos, por exemplo, retornado ao mundo espiritual, nós temos alguma pendência que não resolvemos. Não só pais, mas qualquer situação. Tem um grande amigo que falou para mim aqui, falou assim: eu tenho um problema que minha mãe desencarnou e eu não estava falando com ela. É muito difícil, né? E ele com aquilo, você pode pedir perdão a ela, se você... Em pensamento, porque o nosso pensamento tem uma força nessa que nós não temos a dimensão exata do que o nosso pensamento atinge. Nosso pensamento tem toda a força. E é muito importante nós sabermos disso. O que nós pensamos, nós somos o que pensamos, né? Nós movimentamos fluidos. A gente fala sempre do fluido cósmico universal, que não é neutro. Em sua origem é neutro. Porém, a qualidade que eu dou a ele, através do meu pensamento. Se eu penso ódio, eu transmito um fluido escuro. Se eu transmito amor, um fluido levinho, gostoso, né? Tem até uma parte do Chico Xavier que ele conta que ele estava indo, não sei se vocês conhecem, ele estava indo trabalhar atrasado, que o Chico trabalhava, né, gente? Não vivia de espiritismo, não se vive de espiritismo, não se vive de religião. E ele estava atrasado, uma mulher chamou, falou: Chico, me ajuda aqui, que o Chico psicografava receitas, né, através do Bezerra de Menezes, que aliás, dia 29 agora é aniversário do Bezerra de Menezes. Faria aniversário, né? Eu vou fazer lá sobre o Bezerra de Menezes. E ele: não posso, minha irmã. A Emmanuel falou para o Chico: volta, viu que ela quer, você já está atrasada. O Chico volta. Chico, é que eu não entendi essa receita que você fez para mim. Né? Minha irmã, isso aqui é tal remédio, e foi embora. Aí quando ele andou uma distância, o Emmanuel falou: olha para trás, Chico, vê o que ela está mandando para você. E vinha aquelas luzes. Aí falou para o Chico: a pessoa, se não tivesse voltado, o que ela estaria te enviando? Entenderam? Né? Estava xingando, quer dizer, que fluido ela estava emitindo para ele. Então, toda vez que aquele bem que a gente faz, aquele Deus te ajude, muito obrigado, Deus te abençoe, nós estamos recebendo os bons fluidos. Quero que você vá, estamos recebendo fluidos negativos. Então, procurar nos dar bem, né? E quando vem de familiares, como vem de genitores, dói mais e nos atinge mais ainda. Porque são as pessoas que nos deram a oportunidade de chegarmos aqui, de reencarnarmos aqui. E a fila é grande para reencarnar, segundo os espíritos amigos. Então,
vamos aproveitar a nossa encarnação para reparar as coisas do passado, porque senão teremos que voltar novamente juntos. Quanto mais amizades, quanto mais nós suportarmos as situações, especialmente as familiares, que é na família que nós temos a oportunidade de reparar erros do passado. Então, a doutrina espírita ela nos tranquiliza, né? Que através do pensamento nós podemos entrar em contato com quem quisermos, né? Porque eles captam nossos pensamentos, seja de amor ou de ódio. Por isso devemos procurar vigiar nossos pensamentos, né? Por isso aquele conceito lá de orar e vigiar significa estarmos atentos, vigilantes e alertas principalmente aos nossos pensamentos e ações também. Os laços de família, que é o nosso tema de hoje, nós vamos falar, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os seres humanos, para reencarnarem, precisam de o quê? De um pai e de uma mãe. Não é isso? Precisamos, né? Ou de homem e uma mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre os envolvidos na reencarnação assumem o papel de pai e mãe também, infelizmente. Temos muito isso, não temos? Infelizmente. E nem sempre é por decisão própria. Às vezes, gente, existe muita história a esse respeito, e inclusive tem muitos romances, né, espíritas falando disso, nós presenciamos inúmeros casos também reais, né, de mães que dão à luz a uma criança e que deixam imediatamente para adoção por muitas razões, especialmente hoje, nós temos muitas pessoas viciadas, que engravidam, acabam deixando a criança para adoção já, né, nessas casas esqueço o nome agora, onde tem as mães solteiras lá, né? Que não tem condição realmente de criar os seus filhos. Por variadas razões, né? E nós vamos na literatura que também tem muito disso, que principalmente antigamente, né? Se nós lermos, né? As moças antigamente que tinham um filho solteira, Nossa Senhora, engravidava, né? Deixava o filho para adoção. Meus pais, às vezes, que tinham mais condição, mandava a filha para a Europa, não é isso, gente? Até ganhar o filho, depois deixava lá, voltava, ninguém sabia, porque era uma desonra para a família, né? Essas coisas. Então, hoje, graças a Deus, felizmente as famílias hoje estão numa condição diferente. Não estou dizendo todas, que ainda tem pessoas que ainda não aceitam, porém, estamos mais evoluídos quanto a isso, né? Então, e sempre a mãe vai ter uma ligação mais íntima com o filho, deveria ser assim, né? Porque elas nos carregam no nosso útero, né? Nos amamentam, né, gente? Não adianta nós pais queremos discutir e queremos competir com as mães, não, que a gente perde, viu? Que eu sou pai, né? Sou avô, já é assim, né, gente? As mães são muito importantes. Não que os pais não sejam, mas as mães também são, né? Então, nós não podemos julgar as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas decidem sobre forte emoção, porque é muito difícil. E os nossos familiares, às vezes, têm que ser, né, deixados para outro tempo, para outra época, porque teremos novas oportunidades. Por isso a reencarnação é fabulosa e é perfeita, porque o que nós não conseguimos fazer nessa encarnação, nós vamos conseguir fazer em outra. Só que com isso nós estamos atrasando nossa oportunidade de andar adiante. Vamos ter que ficar sempre reparando as coisas que nós deixamos de fazer. Por isso que nós devemos fazer o melhor que nós pudermos. Às vezes não é possível. Às vezes nos lares tem pessoas, irmãos, que saem de uma casa, vão morar em outro lugar para evitar até de cometer, às vezes, uma agressividade, até tirar a vida do outro. Nós sabemos disso. Tem pessoas que às vezes não conseguem viver no mesmo ambiente, até com os próprios pais. E às vezes é necessário que se fique longe um do outro. Por que não? Sim, porque às vezes aquele registro anterior da outra encarnação é coisa muito forte. Um tirou a vida do outro. Eu já conversei em desobsessão com irmãos, que eram 2 irmãos, que eles, acho que 8, 10 encarnações, que um tirava a vida do outro. Ele falou, na última encarnação eu empurrei do precipício por causa da herança. Um contando para mim, sério. Entendeu? Então fica essa coisa. E às vezes, como é que acontece esses 2 espíritos? Como é que acontece? Vocês têm ideia? Siameses. Bem grudados um no outro. Ou pedem para vir sem braços, para que não consiga fazer nada, enfim, né? Então, por isso que toda reencarnação tem uma razão para se estar assim. Às vezes vem siameses, vem grudado no outro, que agora vocês vão ficar juntos, não vai ter jeito.
Tem razão também. Não estou dizendo que siamês é isso, mas pode ser. Então, plano espiritual. E eles juntos escolhem. Porque nós temos a oportunidade de escolher. Por isso que nós reclamarmos. Ah, isso é ruim, não sei o quê. Nós escolhemos a nossa família, esses laços de família. Né? Então, tanto na vida real como nos romances, existe também o arrependimento, né? E às vezes de procurar aquele filho depois de muitos anos. Nós às vezes na internet, outro dia eu estava vendo de um rapaz que com 20 anos foi procurar a mãe verdadeira. Só já teve filho? Ela falou, tive. Mas eu chorava, não falava. Eu não conseguia cuidar, eu dei para adoção. Tá? Eu sou o seu filho, aquela emoção de se reencontrando. Entendeu? Já tinha acho que 20 anos o rapaz. Então, gente, nem sempre as pessoas fazem isso porque querem fazer. Às vezes são forças da situação. Né? E sempre existe um livre-arbítrio, né, gente? Nós fazemos ou não fazemos. Né? Sempre escolhe um lado mais prático. Nós escolhemos sempre um lado mais prático. Naquele momento de desespero, a gente escolhe um lado mais prático. O que é que eu posso me livrar de alguma situação? Mas depois de um tempo, a gente muda, né? Todos nós mudamos para melhor. Eu digo sempre, todos nós temos algo na nossa mente que fala, puxa, podia ter feito diferente, eu podia ter feito de outra forma, por mais jovens que nós formos. Imagine nós que já somos mais velhos, né, gente? Quantas vezes nós já fizemos coisas que nós queríamos ter feito diferente, mas não fizemos, mas vamos ter novas oportunidades. E às vezes nessa encarnação mesmo. Quantas coisas a gente disse que fala, puxa, eu não devia ter dito aqui, que está gravado na nossa mente, eu devia ter agido diferente, eu devia ter falado de outra forma. Não, isso mesmo. É muito triste os irmãos não se darem, é verdade. Né? Sem contar que os pais ficam muito tristes com isso. Né? Qual pai que quer ver os filhos em pé de guerra? Não é verdade? Abel e Caim, né? Não é verdade? Então, mas sempre existem os laços, né? Que todos estão envolvidos. Pai, mãe, avós, tios, todos estão envolvidos na reencarnação. Os laços de família, né? Esses laços não sempre são laços de amor, não, né? Então, e bem-querer. Pode ser laços de ódio, necessidade de reparação e também de reencontros. Os lares são locais de reencontros de almas, né? Então, nem sempre o reencarno em uma família necessariamente é ligação por laços espirituais. A doutrina espírita fala isso para nós. Essas famílias ligadas apenas por laços materiais e outros por laços espirituais. Existe a reencarnação de espíritos de determinadas famílias que não possuem nenhum laço ali com aquela família, nenhuma ligação anterior. E que reencarnam ali para aprender ou para ensinar, exemplificando. E às vezes, quando se diz popularmente, né, fala assim, nossa, parece que foi trocado na maternidade, não é verdade? Nossa, não é possível. Foi trocado na maternidade. Às vezes, por ser uma família totalmente desequilibrada, aquele espírito vem com todo o controle, totalmente diferente da família, como pode ser ao contrário, a família totalmente equilibrada e vem aquele espírito todo desequilibrado. Para quê? Para testar a paciência daquela família, a doação e o amor. Então, nada é por acaso. Então, são as duas situações. Pode reencarnar um que é diferente no sentido positivo ou diferente no sentido negativo também. Mas nada por acaso. E no final da encarnação, aquele espírito vai embora e não tem nenhuma ligação com aquela família. E mais adiante vai falar aqui, né? Nós vamos ter 10 pais, 15 pais, não necessariamente vamos seguir no mundo espiritual juntos. Né? A doutrina espírita, como diz o capítulo 4, nos esclarece, não pense que ao chegar ao mundo espiritual, irá encontrar 10 pais, 10 mães, etc. Eles falam. Então, esse exemplo anterior, né, que é relacionado a isso, né, o espírito antipático ou estranho reencarna numa família visando apenas aprender e evoluir. Está na doutrina, tá, gente? Muitas vezes, para aquela família exercitar a paciência e o perdão, mas não existem laços espirituais anteriores entre aquele espírito com aquela família. Porque não todas as pessoas ou espíritos que reunidos na mesma família se reúnem após a morte física no mundo espiritual. Sequer se reconhecem. É o que a doutrina fala para nós, né? Então, enquanto algumas se desfazem após o desencarno, outras já se desfazem enquanto encarnadas mesmo, né? Enquanto outros reúnem também família no mundo espiritual após o desencarno. Na obra de André Luiz, o Nosso Lar, vocês lembram que tem o Lísias, que é o
um enfermeiro, né, do André Luiz, ele leva o Chico até a sua casa, no plano espiritual, onde vive com a mãe e com as irmãs. Então essas famílias são famílias por laços espirituais. Como é que funciona? Vai reencarnar a que era a mãe dele e outra irmã que também pode reencarnar como homem, porque nós sabemos que espírito não tem sexo. Vão reencarnar, vão se casar, outro vai voltar depois de 15, 20 anos como filho. Aquele núcleo familiar se mantém. E essas famílias nós as reconhecemos como famílias exemplares, famílias que praticam o bem, que vão abrir orfanatos, vão, sabe, fazer coisas que nos trazem coisas boas, retornam ao mundo espiritual e continuam juntos, que são famílias que já têm esses lados espirituais, que estão juntas há muito tempo. E é interessante, tem casa no mundo espiritual? Tem. Segundo André Luiz, tem. Nas psicografias do Chico lá, eles têm uma cidade lá que são as famílias, que se mantêm e continuam juntos no mundo espiritual. Então, isso pode acontecer? Pode. Claro que também, quantas reencarnações, né? Para esses espíritos terem toda essa sintonia, essa união. E tem famílias que nós realmente conhecemos, nossa, que família bonita, né? Como essa família, né, se combina, como não tem, né, problemas, ou se tem problemas, sabem resolver, auxiliam, estendem a mão, né? É muito importante isso. Que são os verdadeiros laços de família, né? E vão se reunindo em novas encarnações. E de vez em quando vêm os espíritos, como eu disse antes, diferentes aqui naquele meio, para aprender, para estagiar naquele meio familiar. E nem sempre esse espírito que veio estagiar consegue superar as suas dificuldades. Às vezes ele continua ruim mesmo. Não é verdade? Tem toda aquela família, aquela coisa linda, todos tratam bem, tem bons exemplos, os pais são trabalhadores, as mães são exemplares, mas mesmo assim ele não se emenda. Mas vai melhorar um pouquinho. Nós nunca saímos daqui sem uma pequena mudança para melhor. Seja pelo amor ou pela dor, como nós falamos aqui agora há pouco, né? Então, cada coisa tem diferente, vai reencarnar e vão estar juntos, né, nas encarnações, né? Como eu disse, são reconhecidos por sua união, pelo amor, pela alegria e pelos exemplos que passam à sociedade, né? Aquelas ligadas por laços materiais, apenas consanguíneos, laços de sangue, é um laço temporário, porque a oportunidade de crescimento, que dura apenas o período reencarnatório, desfazendo com o tempo e com a morte física. Mas não deixa de ser uma oportunidade de aprendizado também e de reparação de débitos. São espíritos que, apesar de estarem no mesmo núcleo familiar, não se afinam com aqueles ligados por laços, como laços espirituais, né? Famílias são formadas por espíritos que se atraem por afinidades e evoluem juntos, né? Seja aqui na Terra, também em outros planetas, né? Jesus, falando da importância das uniões familiares, ele diz: quem quer que faça a vontade de meu Pai, né, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ou seja, só quem faz a vontade do Pai que está nos céus, que são seus irmãos, né? Jesus quis falar aqui da família espiritual. Mas ele não disse que não deveria ter família. Se a família não fosse importante, Jesus teria aparecido, como algumas pessoas não aparecem. De onde veio? No filme não veio, a gente vê muito isso nos filmes, né? Essa pessoa surgiu aqui, não sabemos de onde ele veio, mas ele chegou e conquistou todo mundo. Jesus poderia ter feito isso, não poderia? Ter surgido, né, do nada, assim, sem ter uma família, mas Jesus escolheu reencarnar numa família. Pai, mãe, tios, não é verdade? Tinha dificuldades, onde Jesus não teve dificuldade. Quando ele fala que é minha mãe, que são meus irmãos, quando foi que ele estava reunido com os seguidores e com os discípulos, e a mãe e os irmãos sequer entraram onde ele estava. E diz no Evangelho que alguns irmãos falavam que ele não era muito bom da mente, não é verdade? Eles queriam, né? Falava que ele não era muito bom do que ele falava. Então, só um dos irmãos de Jesus que seguiu Jesus. Então, o próprio Jesus teve dificuldade no seu ciclo familiar, mas ele nunca os abandonou. O que ele falou, isso foi assim. Os laços espirituais. Eu estava comentando agora, porque eu estive no Centro Espírita Irmão X hoje à tarde, que é a casa que eu trabalho, que é minha casa-mãe, que eu digo sempre, e que encontrei muitos trabalhadores, muitos amigos que há tempo eu não via. Foi assim um banquete espiritual. A nossa família espiritual. Temos aquela mesma vibração, mas não é por isso que nós vamos deixar de conviver com a nossa família consanguínea, porque é ali que nós temos que conviver bem. Quando nós estamos com as pessoas que pensam como nós, é muito fácil. É fácil conviver com as pessoas que pensam como nós, têm a mesma vibração. Mas nós temos que conviver com todos.
Senão nós não crescemos, não só de família, do nosso núcleo familiar, mas de toda a família. Nós encontramos pessoas no nosso caminho com vários tipos de pensamento, várias formas de agir, várias formas de pensar. E nós devemos procurar conviver com todos. Essa é a nossa dificuldade. Porque nós somos uma família, nós somos filhos do mesmo pai. Então, somos todos filhos de Deus. Então, nós devemos procurar conviver com todos. Para que as pessoas também convivam conosco, porque nós também temos nossas limitações. Nós não somos perfeitos. Muitas pessoas não suportam, nós nem sabemos disso. E às vezes nós não fizemos nada para aquela pessoa, apenas vibração, apenas sintonia. Convive conosco porque é necessário conviver, nós nem sabemos disso. Assim como nós também convivemos com algumas pessoas, que nós temos que conviver no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Não é verdade? Aquele professor que você não gosta, mas nós estamos ali, que é colega de trabalho, você acaba, nós nos suportando uns aos outros, para que nós convivamos em sociedade, em harmonia. Nós convivemos só com pessoas que nós amamos? De jeito nenhum. Mas essa é a nossa prova, essa é a nossa oportunidade de crescer nessa família que nós somos em sociedade. Porque, como eu estava dizendo, né, antes as posições se invertem, né, nas reencarnações. Porque espírito não tem sexo. A mamãe de hoje pode ser papai amanhã, o filho de hoje pode ser pai amanhã, não é verdade? Eu fui um mau pai hoje, eu posso ser filho do meu filho na outra encarnação e ele ser um mau pai para mim também? Exatamente assim. Por isso não adianta nós pensarmos que nós não vamos rever o que nós fizermos, né? A família é, sem dúvida, o ambiente mais propício de aprendizado e crescimento espiritual. Se desenvolvendo moralmente e, consequentemente, né, gente? Aí vamos indo. Família é instituição divina. Se não fosse, como eu disse, Jesus não teria escolhido ter uma família, né? O próprio Jesus tinha no seu núcleo familiar esses espíritos ligados por materiais. Aquela parte que Jesus falou, a utilidade dos irmãos de Jesus foi relatada por Marcos, que eu te falei, que ele se propunha a se apoderar dele, alegando que havia perdido o juízo. Olha só, Jesus, né, gente? Então, portanto, existem duas espécies de famílias, as ligadas por lados espirituais, que são duradouras, né? Fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, como eu citei o caso do Lísias, né? As ligadas por laços materiais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo. Então, são esses dois tipos de família, por laços materiais e por laços espirituais. E a reencarnação é, sem dúvida, a única forma de que os laços de família, continuidade, né, de evolução seja possível. Então, no último parágrafo desse capítulo, nós temos assim um esclarecimento, nos oferecendo 4 alternativas. O materialismo, que após cada encarnação existirá apenas o nada, nenhum laço de amor, de saudade. A absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, né? Como as águas dos rios, que é um exemplo, né? Que se dirige ao mar e não se reconhece mais após a morte, se misturam todas. E não faz sentido nenhum para nós. A individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, ou seja, é imutável, mas o resultado de suas escolhas e possuir apenas uma vida, nascendo apenas uma vez, não terá oportunidade de reparar erros, aprender, evoluir moral e espiritualmente, como ocorre na reencarnação. Por isso a reencarnação é a explicação correta. A gente fala assim, mas voltar para o todo, né? Como é que seria? E os laços de família? Como é que eu tive uma mãe aqui na encarnação? Tive um filho, meu filho desencarnou. Já pequeno. Nunca mais eu vou ter um contato com aquele espírito, com aquele ser. Desde o início dos tempos, que se acredita na vida após a vida. Eu não falo vida após a morte. Não é verdade? Não se preservava os corpos mumificados, esperando que o espírito voltasse. Se sabia da continuidade da vida, só não sabia como era isso, como isso se processava. Mas se acreditava que a vida continuava. Pensava que o espírito ia voltar para aquele mesmo corpo. Depois, a doutrina espírita veio para nos esclarecer que não é assim. Nós temos novos corpos com o mesmo espírito, a mesma alma. Nosso espírito é criado apenas uma vez.
E depois nós vamos dar nossa sequência. Essa sequência somos nós que decidimos. Quais famílias nós vamos ter nesse período, nessas reencarnações? Quais necessidades que nós temos para nos unir com essas pessoas? Que provas nós temos que cumprir? Às vezes eu tenho que, porque por fatos que eu cometi no Natal, eu posso ter um filho com limitações, posso ter um filho muito bom, posso ter um filho com dificuldades, porque de alguma forma nós estamos ligados por alguma razão, por algum fato anterior. E pode ser também uma prova apenas que eu escolhi, visando a minha evolução espiritual. É muito importante a gente falar isso, eu gosto sempre de fixar, porque chegou uma pessoa assim, é porque a pessoa foi ruim, que a pessoa matou, que a pessoa fez alguma coisa lá atrás, mas não necessariamente. Muitos espíritos escolhem essas provas visando acelerar a sua evolução. Pode dizer, porque a pessoa está assim, porque fez coisa ruim lá atrás. Não necessariamente. Então é muito importante a gente frisar isso, porque a pessoa fala, vai julgar toda o pai falou que a pessoa que tem uma pessoa assim na família, porque deve, porque tirou a vida lá atrás. E não necessariamente é isso, tá, gente? Né? Então, como é que nós vamos imaginar, né, a separação definitiva de pessoas queridas, de grandes amigos, de filhos, né, de pais, de avós que amamos, e que retornam ao mundo dos espíritos e jamais nos reencontraremos? Acabou? Apagou tudo? Não tem como, né, gente? A gente sabe que não é assim. Né? Por mais que a gente, que às vezes queira dizer que não é, tem gente que bate o pé, não é, né? E depois nós temos a doutrina espírita, que defende o progresso infinito dos espíritos, né? Que é a verdadeira continuidade das famílias e dos afins em se reencontrarem e seguirem juntos. Podemos imaginar a separação definitiva dessas pessoas queridas? De forma alguma. Sequer sonharemos com eles ou receberemos uma mensagem psicografada deles. O Chico, mentor dessa casa, quantas mães o Chico ajudou psicografando a mensagem dos filhos que retornavam ao mundo espiritual. E nenhum disse que estava errado. Todas as psicografias. Mãe, estava certo, o que aconteceu era isso. Então nada acontece fora do tempo. Tudo tem a sua razão. Nós temos dificuldade de entender isso. E as mensagens psicografadas, todas, não tinham que falar, mãe, estava errado, não foi assim. Realmente tudo acontece no tempo certo. É certo que nós tiramos a nossa própria vida. Aí não é não. Porque nós estamos pulando etapas. Por isso, às vezes, muitas reencarnações que duram pouco tempo. São os períodos necessários para complementar aquele período que nós não cumprimos. Né? Então, a única coisa que nós abominamos, não abominamos, que nós não jamais defenderemos será a prática do suicídio, porque nós teremos muito o que resgatar lá atrás. E a primeira decepção do suicida é descobrir que não morreu. Descobrir que matou o corpo, mas o espírito segue vivo e com muitos débitos a reparar. Né? Então, a cada encarnação nós temos ao nosso lado famílias, né, familiares espirituais ao nosso lado. E às vezes com ligação, às vezes sem nenhuma ligação também. Às vezes reparação de débitos, né? Mas nós precisamos desses laços de família para isso. Porque a forma mais perfeita de praticar o perdão, o amor incondicional, é sem dúvida a relação entre pais e filhos. Se nós perdoamos dos nossos filhos, nós não perdoamos no outro. É verdade ou não é? Muitas pessoas sabem que fora da família, né, gente? Que nós amamos nossos filhos e que nós perdoamos, aí nós não perdoaríamos outras pessoas que não fizessem parte do nosso núcleo familiar. Né? E na família nós conseguimos suportar muitas coisas que se vier de alguém sem nenhuma ligação conosco, nós não suportaríamos, não aguentaríamos. É verdade, gente. Suportaria do nosso lado alguém que se envolve em vício se não fossem nossos filhos? Né? Respeitaria os nossos pais, que muitas vezes não são o que esperávamos, se não fossem nossos pais? Aguentaríamos tantas coisas de nossos irmãos, se não fossem nossos irmãos? Porque os laços de família fazem que suportemos muitas coisas, muitas vezes, até por respeito aos nossos pais, evitando lhes causar tristeza e desgosto. Eu sempre falo que nós que tivemos e temos bons pais, quantas coisas erradas nós deixamos de praticar por respeito aos nossos pais? Eu não vou fazer não, porque eu vou deixar meu pai e minha mãe tristes. É ou não é? Quanta bobagem nós deixamos de fazer. Por isso é muito importante a família.
Quantas besteiras nós chamamos de fazer? Porque jovem é fogo, né, gente? Eu também já fui jovem faz tempo, mas eu já fui, né? Então, na verdade, quer vontade de fazer, né, João? Vou falar, não, nossa, meu pai, pelo amor de Deus, né? Não vou dar esse desgosto pro meu pai. Por isso a boa família é importante. Mas se o pai é uma pessoa torta também, ou a mãe, não tem a quem dar bom exemplo, não tem a quem dar orgulho, por que eu não vou fazer? Olha a importância da família. Né? Família é escola de almas. Escola de almas. Né? Nós não devemos assim nos afastar da família que nós escolhemos, porque foi nossa escolha que nós estamos inseridos naquela família, é porque por alguma razão é necessário que estejamos lá. Os nossos de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que um dos espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Alguns que não conhecem a nossa doutrina podem perguntar, a doutrina espírita não promete, não promove casamentos, fala de família, em raça de família, né? Nossa doutrina não tem casamentos. Né? Mas não impõe regras nem rituais, é verdade, mas oferece reflexões sobre a importância do amor. É isso que a doutrina espírita prega. Respeito, fidelidade, responsabilidade no relacionamento. Nós não temos, né, uniões, casamentos, não temos realmente, mas sim o respeito na união. Não é um casamento com pompas que vai garantir que aquele casal vai se respeitar, vai se amar, vai cuidar dos filhos que porventura vêm daquela união, que vão sobreviver, né, na hora da dor e na hora do amor, não é isso? Na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza, não é assim que o padre fala? E para a gente conviver com isso, nesses laços de família, não precisamos ter sacramentos. O que nós temos que ter é o respeito um pelo outro, é o amor um pelo outro. Infelizmente, os casamentos hoje estão muito banalizados, né? As uniões estão muito banalizadas. Não se tem mais aquela união, infelizmente. Não estou generalizando, claro, mas nós vemos muitas separações do nada, assim. Não tem mais esforço para se estar junto, porque não existe, às vezes, amor, realmente. Porque quando existe realmente o amor, o comprometimento, né? Realmente se suporta algumas situações e se consegue conviver em harmonia. Que o amor é sempre a base das uniões familiares, que são os verdadeiros e duradouros laços de família. E como último domingo nós comemoramos o Dia dos Pais, eu encontrei um texto que eu gostei muito, que é muito verdadeiro, que fala dos pais e das crianças. E nós, quando tornamos adultos, que é assim, e nós já vamos em seguida fazer o nosso encerramento, que fala assim: aos 4 anos meu pai pode fazer tudo. Aos 5, meu pai sabe muitas coisas. Aos 8, meu pai não sabe tudo. Aos 12, meu pai não sabe nada sobre isso. Aos 14, não liga para o meu pai, ele é um antiquado. Aos 21, ele, por favor, está de onda, não sabe de nada. Aos 25, papai pode fazer um pouco disso, mas de outra maneira, ele já tem seus anos. Aos 30, não vou fazer nada até falar com o papai. A gente vai mudando. Aos 40, imagina como o meu papai teria lidado com isso. Aos 50, daria tudo para que papai estivesse aqui para poder falar com ele. Pena que eu não valorizei o seu conhecimento, poderia ter aprendido muito com ele. Então é isso, gente. Nós temos essas fases mesmo. Eu falo isso porque eu sinto muita saudade do meu pai, mas eu nunca disse que meu pai não sabia de nada. Eu tenho meu pai como exemplo. Uma pessoa simples, semi-analfabeta, mas que soube me ensinar os valores do respeito, da honestidade, do trabalho. Então, eu estava ouvindo uma música, moda de viola, meu pai gostava muito, que eu gosto demais, que chama Frango na Panela. Vocês já ouviram essa moda de viola? Ela é linda. Que ele fala que ele come farinha, mas os filhos comem pão. Comem frango na panela. Até me emociona porque é muito lindo. E é isso. Vamos então
encerrar o nosso encontro de hoje. Eu quero convidar todos para nós fazermos nossa vibração. Agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, a oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui mais uma vez. Desculpa a emoção aqui. Quando falamos de paz, a gente se emociona mesmo, e deve ser assim, porque foram eles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Se temos bons pais, agradeçamos. Se temos pais que não foram, que nós imaginamos que deveria ser, vamos perdoá-los. Nos perdoar também, que nós não sabemos das nossas encarnações anteriores, as razões de nós estar muitas vezes convivendo com algumas dificuldades. Nós podemos ter a certeza que Deus é justiça e bondade, e que nós, antes do reencarne, temos a oportunidade de estarmos aqui, estarmos no mundo espiritual e escolhemos as nossas provas, escolhemos as nossas famílias. Vibrando por essa casa que nos acolhe, que nos auxilia, que nos ampara. Que casas como essa e essa casa estejam sempre de portas abertas para nos atender, para nos abraçar, nos dando oportunidade de trabalho, na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus, e que nós possamos retornar aos nossos lares, ao lado das nossas famílias. Se nós não estamos ao lado dos nossos familiares, vamos levar nosso pensamento até eles, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. E se temos alguma dificuldade em relação a essas famílias, vamos procurar em pensamento abraçarmos, desculparmos, pedirmos desculpas, para que possamos seguir em frente a nossa jornada, porque sabemos, se nós não resolvermos situações de encarnações anteriores, que nós temos a oportunidade hoje, temos que rever novamente tudo isso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores a quem nos ofende. Não nos deixe cair novas tentações, mas livre de todos os males, graças a Deus, graças a Jesus. E eu vou ler agora o nome das pessoas que estavam presentes aqui pela internet, que é o Jaime Wagner, que é de Portugal, que é de Guimarães, que eu falei, a Lucinda Franqueira Batista, também de Portugal, Hélio Pedrosa, Vera Cirene Pedrosa, gente, é um amigo, é meu xará, que ele faz, ele tem a Rádio Criativa. Essa semana ele entregou 250 cestas básicas, que ele recebe todo ano, mandou os vídeos para mim. Um trabalhador na causa do bem, um grande, é meu xará, né? Muita gente boa, um grande trabalhador na causa do bem. E está sempre aqui conosco a Vera Sidane, a Maria Marlene, tem Zé de Vieira Soares, minha amiga querida, Cláudia Rocha, Quitério Cavalcante, que é de Lins, Nilma Maria, Anderson Cardoso, que está em Sorocaba, não, acho que em Sorocaba que está morando, Ellen Vaz, que é de Portugal também, que é de Braga, José Vasconcelos, que é da Bahia, de Coronel João Sá, é de Carmo Silva, meu amigo querido, Cida Guarize, que é do Centro Espírita de Maria Amélia, de São Bernardo, que está lá dia 29, se Deus... Ronaldo Oliveira, meu amigo, que foi sorteado antes de ontem da minha live com o livro Calma, Psicografia do Chico. Ana Wagner, que também é de Portugal, que é irmã do Jaime Wagner, que é de Braga. Rose Lima, minha amiga querida também. Antenor Pimenta, Luzia Maciel, eu esqueci meu óculos, gente. Giselene Pereira, que também foi sorteada com o livro. Josefa Santini, que é minha cunhada lá do Pernambuco, lá em Aliança, no Pernambuco. Cristina Vigari, Maria do Carmo Zapater, Maria Câmara Dias, Silvia Munhoz e Nilza Acriso Freitas, que é de Minas Gerais. Tá vendo? Tem bastante gente aqui na nossa live também participando. Obrigado a todos, obrigado a vocês que estiveram aqui presentes também. Beijo a todos, espero que tenha sido de bom proveito. Eu me emociono muito quando eu falo disso, porque eu sou muito família, gente. Eu tenho muito amor, muita gratidão aos meus pais, né? Então, porque, como eu estava falando, meu pai trabalhou de pedreiro aqui em São Paulo, meu pai dormia em cima de saco de cimento, para que nós tivéssemos franguinho na panela. Quando eu ouço essas músicas, eu me emociono muito. E domingo fazer churrasquinho em casa, e eu ouvindo, pus as musiquinhas antigas lá, e nossa, não tem jeito. Vem emoção, e é bom que nós, é sinal que nós temos coração, né, gente?
sinal que nós temos algo a relembrar, boas lembranças. Beijo a todos vocês, muito obrigado, e que Deus nos ilumine. Se Deus permitir, no próximo mês estarei aqui novamente, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. Obrigado a todos vocês presentes aqui na live pela internet, pelo Facebook. Beijo a todos e até terça da próxima live. Beijo a todos, um abraço. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Nessa noite fria, né, gente? A gente sai